Você talvez não saiba, mas o Sentinela é um herói que tem uma das histórias mais trágicas dos quadrinhos da Marvel. E ele também é um dos heróis mais poderosos desse universo. Ele é esquizofrênico e agorafóbico, é tão poderoso que tem medo dos próprios poderes. Ele teve a memória apagada e o mundo inteiro esqueceu quem ele era por décadas, inclusive ele próprio. Além disso, ele tem um lado maligno chamado Vácuo, que já quase destruiu a Terra algumas vezes. Ele também achou que tinha matado a própria esposa e se entregou para SHIELD. Por conta disso, ele ficou preso no Raft por muito tempo, até descobrir que a esposa dele estava viva e o que ele achava que tinha acontecido, na verdade, nunca aconteceu. Ele já foi membro dos Vingadores Sombrios e ajudou Norman Osborn a invadir Asgard, e também já foi assassinado por Knull, o deus dos simbiontes, quando essa entidade tentou invadir a Terra. Criado por Paul Jenkins e Jay Lee, a primeira aparição dele foi em uma revista própria, Sentinela número 1, em julho do ano 2000. Robert Reynolds já fez parte da equipe dos Novos Vingadores, dos Poderosos Vingadores, também foi membro ativo, como eu falei, dos Vingadores Sombrios, liderados por Norman Osborn, e já chegou até a ser um dos Cavaleiros do Apocalipse. E vamos falar da história de origem do Sentinela. Em março de 1947, o Departamento K do Canadá e os remanescentes da Operação Renascimento dos Estados Unidos uniram recursos para criar o Projeto Sentinela, uma tentativa não apenas de recriar o soro do super soldado, aquele que foi injetado no Capitão América, mas na arrogância pós-guerra, eles também queriam ampliar os efeitos do soro em 100 mil vezes. Com o passar dos anos, esse projeto foi dividido em quase 1000 subprojetos isolados, com o trabalho de laboratório sendo terceirizado para contratantes privados, aparentemente não chegando a lugar nenhum. Robert Reynolds, um viciado em metanfetamina, invadiu o laboratório de um professor não identificado. Lá ele descobriu o soro dourado do Sentinela. Consumindo o composto, Robert Reynolds ganhou o poder de 1 milhão de sóis explodindo. Esse ato acabou matando o parceiro dele e os guardas do laboratório. Ele então pediu para um dos cientistas, o professor, cujo nome nunca foi revelado, para fazer mais desse composto para ele. Os líderes do Projeto Sentinela, chocados com o que a irresponsabilidade deles tinha causado, tentaram persuadir Reynolds a deixá-los testarem os poderes dele, mas eles não conseguiram contê-lo por muito tempo, nem conseguiram conter o desejo de Robert de usar esses poderes para o bem maior de todos. Depois de derrotar o valentão da escola que fazia bullying com ele na infância, Robert começou a vida de herói e adotou o nome de Sentinela. Os poderes do Sentinela são virtualmente ilimitados e são potencializados pelo Sol. Ele pode voar, ele não envelhece, ele também pode ressuscitar e trazer outras pessoas de volta à vida, ele consegue controlar moléculas como o homem molecular, ele tem força, agilidade, fôlego e resistência sobre-humanos, fator de cura elevado e também tem sentidos extremamente aguçados, sendo capaz de ouvir qualquer som em qualquer frequência a centenas de quilômetros de distância. Ele também já foi capaz de se teletransportar em algumas ocasiões, ele pode absorver energia e emitir rajadas de energia, ele consegue controlar e manipular a luz e é até capaz de ficar invisível usando essa manipulação da luz para isso. Ele também tem poderes psionicos e já demonstrou ter poderes psíquicos quando fez o mundo inteiro esquecer quem ele era e implantou as memórias dele na mente de Paul Jenkins. Como Vácuo, ele também tem a capacidade de conjurar tentáculos de energia negativa, mas ele também tem fraquezas. Na zona negativa é onde ele fica mais fraco e vulnerável. Lá, os poderes e a saúde dele vão gradativamente diminuindo. Por outro lado, lá é onde o Vácuo, o lado maligno do Sentinela, é mais forte. Além disso, ele também é vulnerável a ataques de energia espiritual, ele tem um psicológico extremamente frágil e não tem total controle sobre os próprios poderes. E voltando para a história dele, no começo da carreira de herói, Robert tinha conexões com o Senhor Fantástico, o Homem de Ferro, Hulk, Homem-Aranha e o Professor Xavier. Ele era um dos pouquíssimos super-heróis ativos nos anos que antecederam a ascensão do Quarteto Fantástico, e ele começou a ganhar importância quando essa nova onda de heróis passou a se destacar. Durante esse período, o Sentinela se casou com o amor da vida dele, Lindy Lee, e combateu o crime junto com o jovem Scout, Billy Turner, o ajudante dele. Lindy se envolveu em tudo isso, animada com a perspectiva de conhecer outros heróis. Em um determinado momento, ela descobriu sobre o vício de Robert, mas não fez nada a respeito. Ela até temia que o soro que ele tomou poderia ter despertado algo
algo de proporções bíblicas. Ela mais tarde chegou até a declarar que deveria ter matado Robert na noite do casamento deles. A chegada do Vácuo, um monstro sombrio que explorava os maiores medos dos inimigos, acabou com a vida encantada do Sentinela. O Vácuo quase matou o Scout, levou o Hulk a uma fúria descontrolada e assassinou mais de 1 milhão de pessoas em Manhattan. Ao descobrir que o Vácuo era o aspecto sombrio dos próprios poderes dele, Robert uniu forças com Reed Richards e Doutor Estranho para criar um sistema que fez com que toda a população da Terra esquecesse que ele existiu um dia, incluindo o próprio Richards, Strange e até mesmo Robert Reynolds. Com o Sentinela inativo e esquecido, o Vácuo também desapareceu. Na realidade, o Vácuo era a persona reprimida de Reynolds, alimentada pelos próprios poderes do Sentinela. O General, um arqui-inimigo do Sentinela, tinha capturado Reynolds e levado ele até o ilusionista mutante chamado Mestre Mental, que implantou uma espécie de vírus mental na mente de Robert. Esse vírus criou ilusões de que se o Sentinela usasse os próprios poderes, um demônio apareceria com a intenção de destruir o mundo. Reynolds então conseguiu implantar as memórias dele na mente de um escritor chamado Paul Jenkins, que transformou essas histórias do Sentinela que estavam na mente dele em uma série de quadrinhos. E Paul Jenkins é o nome do próprio criador do personagem, como eu falei no começo do vídeo, que também virou um escritor dentro do universo das HQs. Anos depois, as memórias de Robert retornaram e com elas o Vácuo, que causou estragos por toda a Europa, matando muitos membros de uma equipe chamada Super-Heróis da Europa. O Sentinela entrou em contato com os heróis que ele tinha conhecido no passado, mas o único que se lembrou dele foi o Hulk. À medida que o Vácuo retornava a Manhattan, as peças começaram a se encaixar e os antigos amigos do Sentinela se reuniram para defendê-lo e para defender a cidade. Lembrando sobre a dualidade dos poderes de Robert, Sentinela e Reed Richards reativaram a Torre de Vigia, antiga base de operações do Sentinela, dissipando o Vácuo e fazendo o mundo esquecer o Sentinela mais uma vez. Mais tarde, no entanto, as memórias de Robert sobre o Sentinela retornaram mais uma vez e ele exigiu ser colocado no Raft, a prisão de segurança máxima da SHIELD para super vilões, alegando que ele tinha matado a própria esposa. Os advogados Matt Murdock e Fogg Nelson, junto com o guarda-costas deles, Luke Cage, e a agente da SHIELD, Jessica Drew, viajaram para o Raft para visitar o Sentinela a pedido de Reed Richards para tentar descobrir o que havia acontecido com Robert e a esposa dele. Logo quando eles chegaram lá, Electro libertou quase todos os super vilões da prisão, que então atacaram os 4 que tinham ido ver Robert, assim como o Capitão América e o Homem-Aranha, que também tinham chegado na prisão. Durante a luta, Fogg Nelson, que tinha ficado preso na cela de Robert Reynolds, tentou convencer o Sentinela a ajudá-los. Sem dizer uma palavra, o Sentinela atacou e levou o Carnificina para o espaço, onde ele rasgou o simbionte alienígena ao meio. Assim surgiu a equipe conhecida como Novos Vingadores, mas o Sentinela desapareceu antes que pudessem convidá-lo a se juntar a eles. Robert permaneceu escondido, mas continuou sendo uma pessoa de grande interesse para a SHIELD e para os Novos Vingadores, ambos fascinados pelos poderes dele e preocupados que eles pudessem levar a outra situação, como a da Feiticeira Escarlate no evento que causou o fim dos Vingadores originais. Depois de um tempo, a SHIELD e os Novos Vingadores encontraram o Sentinela e confrontaram ele com vários fatos perturbadores. A esposa que ele afirmava ter matado estava viva e a única referência no mundo sobre a existência do Sentinela foi encontrada em histórias em quadrinhos. Incapaz de lidar com essas descobertas, o Sentinela fugiu. Surgindo novamente como Robert Reynolds na antiga casa dele, o Sentinela foi confrontado mais uma vez pelos Novos Vingadores e pela SHIELD, dessa vez junto com os Inumanos e os X-Men. Ele chorou, dizendo que tinha avisado a eles sobre o lado maligno dele, mas agora era tarde demais. O grupo foi subitamente atacado pelo Vácuo. Robert, com a ajuda de Emma Frost, descobriu que a razão pela qual ninguém se lembrava dele não era por causa das tentativas dele apagar o Vácuo, era por causa da manipulação do Mestre Mental. Ao descobrir isso, o Vácuo desapareceu e Emma Frost trouxe o Sentinela de volta. Os Novos Vingadores ofereceram a ele que entrasse para a equipe, em parte para vigiá-lo e em parte porque precisariam dele e dos poderes dele. Robert aceitou a oferta e a base do Sentinela, chamada Torre de Vigia, reapareceu no
topo da Torre Stark, onde supostamente ela teria sido construída originalmente, e também onde era, nessa época, a base de operações dos Novos Vingadores. Durante a Guerra Civil, o Sentinela se aliou ao programa pró-registro do Homem de Ferro, mas ele não queria participar da guerra. Enquanto tentava escapar de uma batalha entre os Novos Vingadores, acreditando que qualquer lado que ele escolhesse inevitavelmente levaria à morte de pessoas que ele conhecia, o Sentinela voou até a Lua. Lá ele foi confrontado pelos Inumanos. Como ele foi considerado uma ameaça, ele foi forçado a se encontrar com o Raio Negro, líder dos Inumanos, na chamada Área Azul da Lua. Então, depois de uma discussão sobre os eventos da Guerra Civil com os Inumanos, que ainda não tinham ideia da situação, ele retomou a amizade com eles e quase reatou um relacionamento passado que teve com Cristales. Robert então foi confrontado pelo próprio Homem de Ferro, que convenceu o Sentinela, ainda relutante, a ajudar ele na guerra. Sentinela anunciou publicamente que apoiava o ato de registro de heróis e foi recrutado por Tony Stark para fazer parte dos Poderosos Vingadores, a nova encarnação da equipe dos Vingadores. Um tempo depois, quando o Hulk atacou a Terra em busca de vingança contra os Illuminati, Reed Richards e Tony Stark tentaram convencer o Sentinela a enfrentar o Hulk para salvar a Terra. Uma batalha entre o Hulk e o Homem de Ferro fez com que a torre de vigia do Sentinela fosse destruída. Mais tarde, durante um confronto entre o Hulk e o Quarteto Fantástico, Susan Storm tentou chamar o Sentinela para ajudar, mas ele não atendeu a chamada. O presidente dos Estados Unidos também tentou convencer o Sentinela a lutar contra o Hulk, mas não teve sucesso. Robert assistiu à batalha entre os Illuminati e um monstro gigantesco na TV. Os Illuminati saíram vitoriosos, mas o Hulk tinha implantado dispositivo de obediência neles, obrigando os heróis a matarem uns aos outros. Ao ver isso, o Sentinela saiu voando para enfrentar o Hulk. Robert e Hulk se enfrentaram e o Sentinela parou de segurar os poderes quando começou a perder o controle sobre eles, enquanto batalhava em um estado mental frágil. Sentinela liberou forças que quase destruíram o que restava de Nova York, mas no final a batalha entre os dois terminou depois que Robert conseguiu fazer o Hulk retornar à forma de Bruce Banner. Durante a era conhecida como Reinado Sombrio, quando Norman Osborn tomou o poder depois de derrotar a Rainha dos Skrulls durante a invasão secreta, ele formou a equipe dos Vingadores Sombrios e recrutou o Sentinela. Em diversas ocasiões, Robert ajudou a equipe de Norman a batalhar contra os Novos Vingadores, que eram fugitivos da justiça na época. Quando Osborn planejou invadir Asgard, sendo manipulado por Loki, ele decidiu ativar todo o potencial do Sentinela. Para fazer isso, ele recrutou o Mercenário, que na época atendia pelo nome de Gavião Arqueiro e era membro dos Vingadores Sombrios, e mandou ele matar Lindy, a esposa de Robert. Então Norman seguiu com o plano de atacar Asgard. Ele levou os Vingadores Sombrios e os membros da iniciativa para atacar os deuses nórdicos, e a nova Asgard acabou sendo protegida por diversos heróis. Quando Ares, o deus grego da guerra, que era membro dos Vingadores Sombrios, mudou de lado e passou a defender Asgard, o vácuo começou a tomar conta de Robert e ele rasgou Ares no meio. Da morte de Ares em diante, ele foi cada vez mais perdendo o controle até se tornar o vácuo por completo. Para parar o vácuo, todos que estavam naquela batalha precisaram se unir. Os heróis que estavam defendendo Asgard e até os heróis e vilões que estavam atacando a cidade. Depois de uma longa batalha, o vácuo foi derrotado e voltou para a forma normal. Robert pediu para Thor matá-lo antes que ele se tornasse o vácuo novamente, mas não deu tempo e ele acabou se tornando o vácuo mais uma vez. Enfraquecido depois da longa batalha, o vácuo acabou morrendo de fato pelas mãos de Thor. O deus do trovão então levou o corpo de Robert até o espaço e jogou ele no sol. Norman Osborn foi desmascarado, perdeu o poder que tinha e o Reinado Sombrio teve fim. Um tempo depois, o Sentinela foi ressuscitado por Uriel e Eimin, os gêmeos do Apocalipse, para servir como Cavaleiro da Morte. Ao lado de Banshee, Ceifador e Daken, eles trabalharam como cavaleiros até que a loucura de Robert fez com que, aos poucos, ele começasse a achar que era o próprio herdeiro do Apocalipse. Então Thor conseguiu convencer ele a mudar de lado, e o Sentinela acabou salvando o planeta e
derrotando o celestial chamado Excitar. Depois disso, ele passou a vagar pelo universo procurando por alguma forma de morrer. Depois de um tempo, o Sentinela procurou o Senhor Fantástico e implorou a ele para que ele o libertasse do vácuo para sempre. Depois de extensos testes, Richards descobriu que não existia uma maneira de separar o Sentinela do vácuo, pelo menos não de acordo com as leis daquele universo. Então Reed enviou Robert para a Zona Negativa, na esperança de que ele tivesse sucesso lá. Absorvendo as radiações cósmicas negativas, o Sentinela se separou do vácuo, mas ficou preso na forma de Bob Reynolds, incapaz de se transformar em Sentinela novamente. O vácuo fugiu, deixando Bob na Zona Negativa, até que o Surfista Prateado o encontrou semanas depois e se fundiu com ele para derrotar o vácuo, que tinha se tornado o líder das forças do Cancerverso nesse meio tempo, e aparentemente estava liderando uma invasão através da Zona Negativa. Reed Richards abriu um portal para reunir os maiores heróis da galáxia contra o Cancerverso. Um grupo de heróis manteve o vácuo imobilizado para que o Surfista Prateado pudesse fundir ele novamente com Bob. Eles esperavam que Bob pudesse cancelar a invasão depois da fusão, mas isso não foi possível porque o vácuo não era o verdadeiro líder do Cancerverso. Nova atraiu a infecção do Cancerverso de volta para a fenda de onde ela vinha e acabou engolindo a infecção inteira. O Sentinela então matou Nova, encerrando assim a ameaça e fechando a fenda. Enquanto todos os outros heróis retornavam à Zona Positiva, o Sentinela ficou lá para vigiar o universo que ele quase destruiu. Diante da iminente invasão da Terra por Knull, o deus primordial das trevas que criou os simbiontes, o Sentinela foi chamado de volta à Terra pelos Vingadores. Knull estava controlando vários celestiais, e o Sentinela matou um deles. Depois disso, o Sentinela agarrou Knull e tentou voar com ele para a órbita e rasgá-lo ao meio, como tinha feito com o Carnificina na história de origem dos Novos Vingadores. No entanto, Knull reverteu a situação e rasgou o Sentinela, matando Robert instantaneamente para desespero de todos os heróis que ali estavam. Depois de morrer, o Sentinela se tornou um espírito que habitava a órbita da Terra. Ele teve uma conversa com a Valquíria da época, Jane Foster, sobre tudo o que havia vivido até a morte dele pelas mãos de Knull. Enquanto seguiam em direção a Valhalla, eles encontraram um celestial decapitado. Corrompido pela All Black Necrosword, a espada de Knull desde a morte dele, o celestial assimilou a alma do Sentinela. Posteriormente, Brunhilda Ivani e Dany Moonstar realizaram um ritual que cortou a conexão do celestial decapitado com a All Black. Jane então convenceu o celestial a libertar as almas que ele havia aprisionado ao longo dos anos. O Sentinela, finalmente livre e sentindo-se completo, seguiu para a vida após a morte. E se você quiser conhecer a história de mais personagens da Marvel em detalhes, assim como eu expliquei a do Sentinela nesse vídeo, eu tenho uma playlist com vários personagens interessantes, como Hulk Vermelho, Agatha Harkness, Wiccan e muitos outros. É só clicar aqui do lado e escolher qual personagem você quer conhecer melhor. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima!